alunos da Escola Padre Arimateia Diniz. Estamos aqui com a segunda aula do segundo semestre, do terceiro ano, com o tema Independência da África e da Ásia. É o capítulo 8 do livro de vocês, que se encontra na página 146. Temos então um poema para iniciar. Mama negra, canto da esperança. Pela tua voz, vozes vindas dos canaviais, dos arrozais, dos cafezais, dos seringais, dos algodais. Vozes das plantações de Virgínia, dos campos das Carolinas, Alabama, Cuba, Brasil. Vozes dos engenhos, dos banguês, das tongas, dos eitos, das pampas, das usinas. Pelo teu regaço, minha mãe, outras agentes embaladas, a voz da ternura ninadas, do seu leite alimentadas, de bondade e poesia. De música, ritmo e graça, pelos teus olhos, minha mãe, vejo oceanos de dor, claridade do sol, posto, imagens roxas, paisagens. Esse poema vocês podem ver no capítulo 8, na página 146. Temos aí uma gravura do século XVI. Aí vamos passar mais para frente, tá bom? Razões da independência da África e na Ásia. O enfraquecimento das nações europeias após a Segunda Guerra Mundial e a eclosão de movimentos de luta pela independência, o processo de descolonização asiático contou com apoio norte-americano e soviético. Nos últimos 30 anos que seguiram do término da Segunda Guerra, as colônias europeias na África e na Ásia se tornaram, em sua maioria, estados independentes. Um fator importante das independências afroasiáticas foi a luta dos africanos e asiáticos nos movimentos de libertação de seus países. Outro fator foi o impacto da Segunda Guerra sobre as metrópoles europeias. Estas saíram da guerra exauridas e passaram a concentrar seus esforços na reconstrução nacional, aproveitando-se disto os movimentos de libertação afroasiáticos. Intensificaram-se as lutas pela independência. Outro fator ainda das independências foi a força do movimento, como o pan-africanismo, a negritude e o pan-arabismo. O pan-africanismo foi um movimento político e de ideias que aflorou a América Central e nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX se baseava então na noção de que todos os africanos e seus descendentes pertenciam à mesma raça e que, cientes dessa condição de oprimidos, deviam se unir, lutar por sua libertação. Mas a noção de raça dos defensores do pan-africanismo era diferente das dos europeus daquela época. Para eles, raça era um elemento ordenador, capaz de unir e conferir identidade dos diferentes povos negros da África e da luta contra os seus opressores. O pan-africanismo foi gestado por intelectuais negros, norte-americanos e centro-americanos e expressava o radical descontentamento com a situação do negro no mundo todo. O movimento possuía duas importantes características. Conferia então a voz ao negro, visto como vítima de injustiça, violência e opressão. Representava a África, especialmente Serra da Leoa e Libéria, com um lugar mítico, uma palavra livre, uma pátria livre, opta a receber filhos e descendentes independentes do lugar de onde viessem. A negritude foi um movimento político e literário.
levado adiante por intelectuais estadunidenses, antilhanos e africanos empenhados em estimular a consciência e o orgulho de ser negro, valorizar as manifestações culturais e matriz africana e opor-se aos modelos literários europeus, enfatizando a liberdade criadora dos negros. Um dos marcos iniciais do movimento da negritude foi o lançamento da revista L'Étudiant Noir, o Estudante Negro, no ano de 1934, por estudantes negros vindos de diversas partes do mundo e radicados em Paris. 3 diretores dessa revista tiveram um papel de destaque no movimento que então surgiram: Aimé Césaire Martinica, o primeiro a usar o termo negritude, Léo Damas, Guiana Francesa, e Leopold Senghor, Senegal, organizando exposições, assembleias, publicando artigos e poesias. Esses intelectuais investiam contra o colonialismo e divulgavam o movimento da negritude na África, Europa e América, inclusive no Brasil. As lutas pela independência na Ásia e na África contaram também com a solidariedade de outros países. Na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, com 29 países, africanos e asiáticos em sua maioria, comprometeram-se a apoiar a independência dos povos da Ásia e da África e da Oceania e se declararam então aliados, isto é, neutros na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, defenderam a autodeterminação e cooperação entre os países do terceiro mundo. Lembraram que a preservação da paz mundial dependia de boa parte de maior igualdade entre os indivíduos e nações. Outro ponto que foi preciso se considerar é que os movimentos de libertação na África e na Ásia se desenrolaram no contexto da Guerra Fria e receberam dinheiro e armas dos Estados Unidos e da União Soviética, que com isso esperavam aumentar suas respectivas áreas de influência na Ásia e na África. Processo de independência na África. Um dos fatores que favoreceu o processo de descolonização da africana foi, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu na Europa entre 1939 e 1945. Com esse conflito armado que aconteceu no continente europeu, mesmo sofreu com a destruição e o declínio econômico. Em 1945, havia na África somente 4 países independentes. Eram eles: Etiópia, Libéria, Egito e África do Sul. Nos 30 anos seguintes, a maioria dos países africanos tinham se tornado independente. Uma parte dessa independência se deu por via diplomática e outra por meio de luta armada. Por via da diplomática, não significava que as metrópoles concederam a independência espontaneamente. Na verdade, os colonizados usaram de vários meios de pressão, como passeatas, sabotagens, boicotes, greves, para forçar metrópoles a negociar o fim do domínio colonial. A seguir, vamos apresentar alguns dos casos dos processos de independência da África. Gana. A estratégia da Grã-Bretanha nas áreas africanas sob o domínio de incentivar a tensão entre as etnias locais, dividir para governar, e ao mesmo tempo ir transferindo o poder para elas gradativamente. Com isso, os britânicos mantinham os africanos desunidos e preservavam seus interesses econômicos na região. Em Gana, a antiga Costa do Ouro, região rica em ouro, diamantes, bauxita e cacau, não foi diferente, mas em oposição às pretensões britânicas, o líder ganense, fundador do Partido da Convenção do Povo, pleitava
a economia, a autonomia já, e defendia a união das diferentes etnias locais para formar a nação Gana. Com esse objetivo, ele liderou um amplo movimento de desobediência civil, que aos poucos conseguiu então convencer a Grã-Bretanha a negociar a independência de Gana, fato ocorrido em 1957. O primeiro presidente da República de Gana, eleito em 1960, foi justamente Kwame. No Quênia, então. No Quênia, a área situada na costa oriental da África, banhada pelo Oceano Pacífico, os britânicos tiveram que enfrentar a resistência do Kikuyu, a etnia mais numerosa da região. Esse povo africano desejava então a devolução de suas terras, usurpadas pelos colonos britânicos, do movimento de resistência dos Kikuyu. Nasceu a organização guerrilheira Mau Mau, que praticou várias ações violentas contra representantes do colonialismo britânico, desgastando-o. Depois de prolongados enfrentamentos, os quenianos alcançaram a independência em 1963, elegendo então como presidente Jomo Kenyatta, que assumiu o título de Mzee, que significa então velho senhor. As lutas nas terras congolesas. O colonialismo belga no Congo impôs aos congoleses o trabalho forçado, o racismo e a falta absoluta de direitos. Com isso, afetou duramente a identidade e a vida das pessoas daquela região. A existência de diferentes grupos étnicos, a falta de preparo intelectual dos congoleses e a violência empregada pelas autoridades coloniais retardaram a ação conjunta contra o colonialismo belga. A Revolução dos Congoleses ganhou unidade e comando do Patrice Lumumba, que colocou à frente o Movimento Nacional Congolês, fundado em 1957. No Congresso Pan-Africano, realizado em 1958, na capital de Gana, Lumumba tornou-se conhecido e estimado por todos os líderes africanos com um discurso no qual afirmava: abaixo o imperialismo, abaixo o racismo, o tribalismo, viva a nação congolesa, viva a África independente. A partir daí, os acontecimentos se precipitaram e as manifestações e as greves se sucederam na capital do Congo e o movimento da independência ganhou corpo. Pressionados pela resistência popular, os belgas se retiraram do Congo em 30 de junho de 1960, data da independência da República Congolesa, cujo primeiro chefe de governo foi o próprio Patrice Lumumba. Mas o projeto de Lumumba de unir os congoleses em torno de um Estado unitário e organizado não prosperou. Com o apoio dos Estados Unidos, a província Katanga moveu uma guerra separatista contra as forças de Lumumba, que por sua vez recebia ajudas da União Soviética durante o estado da Guerra Civil. Essa intervenção externa e as forças do coronel Mobutu Desiré, aliado dos estadunidenses, venceram e assumiram o poder em 1961. Lumumba foi preso e assassinado em circunstâncias misteriosas, que levou a ONU a intervir no país para assegurar a independência. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Durante muito tempo, o Império Português dependeu de suas colônias na América, na África, no Oriente, onde obtinha parte considerável de sua riqueza. No século XIX, com a independência da política do Brasil, o Império Português tornou-se mais dependente de suas colônias africanas, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.
A maior parte do território angolano, no entanto, isso nada adiantou, pois o poder de decisão estava nas mãos dos próprios colonos portugueses. Além disso, qualquer manifestação de resistência dos angolanos era reprimida com tiros pela PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado. A política do ditador português Antônio Salazar. Nesse cenário, africanos foram adquirindo maior consciência política e organizando em defesa de seus interesses. Em 1951, em Lisboa, um grupo de jovens universitários, originado das colônias portuguesas na África, fundou então o Centro de Estudos Africanos. Entre esses jovens estavam Almicar Cabral, de Guiné-Bissau e Cabo Verde, Agostinho Neto, de Angola, Francisco Teneiro e São Tomé e Príncipe. Posteriormente, esses jovens africanos integraram a geração dos 50, que usou poesia como arma na luta contra o colonialismo português. A luta do PAIG, do Ampla, do Frelimo, contribuíram então para a democratização de Portugal. Quanto à libertação da África portuguesa, em setembro de 1974, Guiné-Bissau teve a independência reconhecida. Em junho de 1975, Moçambique proclamou sua independência, tendo líder Frelimo Samora Machel como presidente. Em 11 de novembro do mesmo ano, Agostinho Neto proclamou a independência da República Popular da Angola. A África do Sul e a luta contra a segregação racial. Habitada por povos negros, como os bosquimanos, os xoxas, os zulus, a África do Sul foi ocupada por holandeses e depois pelos ingleses, interessados nas ricas minas de ouro e diamantes da região. Em 1911, os descendentes de holandeses, os boeréis, como os brancos de origem inglesa, impuseram uma série de leis que restringiam os direitos da maioria negra. Os ativistas negros reagiram fundando no ano seguinte o Congresso Nacional Africano, partido político em defesa dos direitos africanos, liderado pelo Zulu. Daí por diante, as tensões entre negros e brancos sul-africanos aumentaram, e em 1948 o governo racista sul-americano decidiu oficializar o apartheid, uma política segregacionista que obrigava os negros a morar em lugares separados dos brancos, a frequentar escolas, ônibus, praias só para negros e a andar com um passe preto ao corpo, ao fim de que seu deslocamento fosse controlado pela polícia. Além disso, impediu os negros que possuíssem terras em 87% do território nacional, de participarem da política e de se casarem com pessoas brancas. Em 1960, 67 negros que participaram de uma passeata pacífica contra o apartheid foram assassinados pela polícia, no episódio conhecido então como o Massacre de Sharpeville. O líder do CNA, Nelson Mandela, foi condenado à prisão perpétua e em 1964 sob acusação de comunista e agitador. Mandela, que era advogado, fez sua própria defesa perante o tribunal lotado. Nos anos de 1970, outro ato de violência do regime racialista sul-africano, o massacre no bairro negro de Soweto. Esses dois episódios chocaram profundamente a opinião pública. A comunidade internacional reagiu, boicotando então o governo da África do Sul economicamente, e a ONU proibiu a venda de armas ao país. Os negros sul-africanos, por sua vez, abandonaram a resistência pacífica e partiram então para o enfrentamento. Sob forte pressão, em 1990, o governo sul-africano libertou Nelson Mandela, admitiu a volta do CNA à legalidade, anulou as leis segregacionistas, garantindo aos negros a igualdade de direitos civis e políticos. Era o fim, então, do apartheid.
em 1994. Ocorreram então eleições presidenciais na África do Sul. Nelson Mandela, que havia amargado 27 anos na prisão, foi eleito presidente. Bem, nós vamos parar aqui com a África do Sul, que já se estendeu demais. Aí eu trouxe uma frase para vocês: bons estudos. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar mais uma vez. Essa frase é de Thomas Edison. Eu gostaria de pedir a vocês que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar consultando o livro também. Não deixem porque está na pandemia, de vocês estarem lendo, de estarem pesquisando, buscando mais informações. E assistam a videoaula e respondam ao questionário, tá bom? As questões que eu vou passar são umas que já estão no livro. Aí, se vocês quiserem consultar diretamente no livro, fiquem à vontade, tá bom? Boa sorte. Tchau, tchau.